Olá, sejam muito bem-vindos. O número de inadimplentes teve uma pequena queda em dezembro na comparação com o mês de novembro. Já na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve crescimento de 3,58%. Essa inadimplência atinge 66 milhões de pessoas, número recorde, 40% da população adulta, como ponto indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Quais são os reflexos desses dados no consumo, os desafios do setor e as projeções para 2024? Você acompanha em a entrevista com Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Rodrigo, tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Agora são dados que são desafiadores e de que forma essa inadimplência atinge hoje o consumo brasileiro? Olha, a inadimplência é um problema sério no Brasil. Em 2023, a gente atingiu um número recorde de inadimplentes na nossa série histórica e a gente sabe que é preciso agir para que a gente tire mais de 60 milhões de pessoas desse problema. Ele é um problema que tem a ver com o consumo, com o crédito, com a falta de educação financeira e a CNDL acompanha de perto, a gente que representa lojistas de todo o Brasil, porque para nós isso não é positivo. Socialmente é um problema e para o setor também. Então a gente acompanha de perto, a gente viu aí que do mês de novembro para dezembro houve uma queda, a tendência atual é de queda, isso é muito bom, mas a gente está num patamar muito elevado ainda, em comparação com 2022, finalizamos 2023 com quase 4% de aumento, mas a gente está otimista de que esse ano a tendência é de a inadimplência diminuir, o governo federal está atento a isso, o governo federal sabe que para o crescimento do país é preciso tirar uma grande parte dessa população que está negativada, está inadimplente e devolver a ele poder de compra. Agora, antes de atacar e estabelecer como reduzir esse número de inadimplentes, é interessante a gente desenhar aqui como chegamos a esse patamar. Isso está muito relacionado a essa taxa de juros, né, de 2 dígitos ainda, caindo ainda lentamente? Tem muito a ver com um ciclo negativo em termos de economia que a gente passou aí basicamente nos últimos 10 anos. Tem um dado recente aí que mostra que nos últimos 10 anos o poder de compra da população foi reduzido quase pela metade. Então isso tudo tem a ver com inflação que ficou descontrolada, juros que subiu, concessão de crédito por parte das instituições financeiras com uma avaliação não tão realista. Então todo esse contexto fez com que a gente chegasse aí num número recorde de inadimplentes. E agora tem que tratar o problema. Agora, para tratar o problema, já tem algumas políticas estabelecidas aí, como o programa Desenrola do governo, né? Tem uma expectativa de redução da taxa de juros, a gente pode citar, inclusive, a nova regra para cartão de crédito, com limitação dos juros que estavam também na estratosfera. E são algumas medidas que podem ajudar a reduzir esse número de inadimplentes? Com certeza. Existem várias iniciativas aí que a gente tem acompanhado de perto. O Desenrola é uma boa tentativa do governo. O resultado acaba não sendo imediato. Os dados da nossa pesquisa mostram que, em média, cada inadimplente deve para pelo menos 2 credores. Então, muitas vezes, tem muita gente pagando suas dívidas com um credor, mas continua inadimplente porque deve para outro credor. Então, a questão de limitação dos juros, os juros caindo, inflação sob controle, tudo isso ajuda. Mas a gente sabe que o ideal seria o investimento em educação financeira da população. Esse é um ponto fraco que a gente tem. A gente não tem educação financeira nas escolas, a população realmente gasta mais do que pode, existe pouco controle orçamentário e aí é uma bola de neve. E isso acaba prejudicando muito a própria família desse inadimplente, como um setor de comércio e serviço como um todo, porque esse pessoal fora do mercado de consumo deixa de movimentar a economia e isso é ruim para o país. Agora, a gente tem uma expectativa aí de redução da taxa de juros, teve um crescimento significativo do nosso produto interno bruto, neste ano a projeção já é um pouco menor, mas qual é a projeção hoje para o cenário de serviços, para os lojistas no Brasil? Olha, a gente conclui que a gente terminou 2023 melhor do que começou, mas ainda foi uma recuperação muito tímida. O setor tem a comemorar porque houve ali no final do ano um saldo positivo, mas ainda muito pouco, principalmente por 2 anos de pandemia que impactou completamente o setor de comércio e serviços. Então a gente tem aí no cenário para 2024 otimismo. A gente vê que o governo está sim conseguindo controlar a inflação e aí consequentemente os juros caem, os índices de confiança do consumidor já se mostram mais positivos, isso é importante para o consumidor voltar às compras.
Então, o cenário macroeconômico, de maneira geral, nos leva a ter um otimismo. Mas a gente tem aí alguns alertas, algumas questões que nos preocupam. Em primeiro lugar, o relacionamento entre os poderes é fundamental para uma estabilidade política e econômica no país. A gente sabe aí que o Congresso e o Poder Executivo realmente precisam se alinhar para que as políticas públicas mais positivas para o Brasil prosperem. Além disso, tem uma preocupação com os conflitos que a gente tem hoje na Europa, na guerra da Ucrânia com a Rússia, no Oriente Médio. A gente sabe que ali está uma escalada de violência que isso afeta realmente o mundo como um todo. E uma preocupação macroeconômica relevante que a gente tem é a questão dos gastos do governo. A gente sabe que o governo aí está buscando toda oportunidade de melhorar sua arrecadação, mas a gente tem visto muito pouca iniciativa do governo para reduzir seus gastos. Então essa questão do déficit zero que o ministro Haddad tem pregado, a gente acredita que é fundamental, mas a gente não tem visto de maneira consistente uma movimentação do governo para tentar controlar ou reduzir seus gastos para que essa conta feche. Agora, em relação justamente a essa relação do Executivo, Congresso, Judiciário, a estabilidade. É interessante isso porque ainda vivemos num período de um pouco de instabilidade em alguns quesitos, insegurança jurídica, mudanças repentinas. Eu vou tratar de um assunto aqui que mexe muito com o setor de serviços, que é da desoneração da folha de pagamento, que existe desde 2011, inclusive uma iniciativa da então presidente Dilma Rousseff, acabou sendo prorrogado a política de desoneração, ano legislativo após ano legislativo, e agora, pela última vez, uma força importante aí da frente de serviços, de comércio, para até 2027. O Congresso aprovou, deu lá uma previsibilidade para os setores, mas o governo vetou. E agora esse veto foi derrubado, mas aí veio uma medida provisória, o que cria essa instabilidade. Fico imaginando lá quem está fazendo aquelas projeções de cada empresa. Por que isso é importante para o setor de serviços? Qual é o reflexo disso na economia? Olha, a instabilidade político-institucional é ruim para todo mundo. Então esse tema, ele só evidenciou um problema que a gente tem vivido, O governo federal não está alinhado completamente em suas pautas e prioridades com o Congresso. A desoneração da folha, a gente acredita que é fundamental para esses segmentos, que são aqueles que mais geram empregos para o país. O Congresso também entende dessa maneira, mas o governo federal não. Então esse embate, que a gente acredita que não é positivo, o resultado tem trazido essa instabilidade e a gente espera que haja sim um pouco mais de diálogo do governo com as entidades, com os setores, para que essas questões elas sejam definidas de maneira mais suave, sem esses conflitos que a gente vê do Congresso aprovar, o governo derrubar e depois o governo tenta por medida provisória. A gente sabe que essa instabilidade não é positiva. A CNDL entende que é fundamental você tirar a carga tributária da folha de pagamentos. Acho que é um imposto muito ruim para o país você colocar um peso grande na contratação. A gente sabe que emprego é uma política social fundamental e dá dignidade e faz a economia girar. Então a gente defende e a gente contou muito com o apoio da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços nesse embate, nessa construção aí de uma solução para manter a desoneração. E a gente sabe que a Frente Parlamentar hoje é o nosso porta-voz ali no Congresso. São mais de 200 parlamentares, 24 senadores, 183 deputados que realmente entendem a importância do empreendedorismo, do setor e realmente fazem essa articulação conosco. Agora, por falar em possíveis mudanças, teve um debate aí que mexeu com o setor, que foi da possibilidade de acabar com a compra parcelada no cartão de crédito, ou estabelecer, enfim, juros, Como a CNDL acompanhou esse debate, que por hora parece ter, de alguma forma, recuado aí nesse assunto? Bom, a CNDL acompanhou de perto esse debate. A gente sabe que é já de costume do brasileiro comprar em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. E essa discussão foi uma discussão bastante acalorada no ano passado. O presidente da CNDL, o presidente Zé César, ele realmente se empenhou muito, junto com a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços e junto com as outras entidades que compõem a UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, que representam setores como bares e restaurantes, material de construção, supermercadistas, tecnologia para o varejo, as associações comerciais e CDLs, todo mundo entendendo que o Brasil precisa do parcelado sem juros, porque é costume do brasileiro e realmente faz com que a economia gire. A gente sabe que é preciso ficar de olho nas taxas de juros, a gente sabe que os bancos cobram no parcelado do cartão, naquele rotativo,
o maior juros do mundo, então o governo tem também atuado nesse sentido, mas a gente acredita que é fundamental para o setor de consumo do Brasil que a gente mantenha e houve uma sensibilidade tanto de deputados, senadores e do Poder Executivo, o parcelado sem juros está mantido, eu acho que isso é bom para o país. É um debate fundamental aí que a gente viu realmente com discussões bastante acaloradas em 2023, a gente vai continuar acompanhando esse e outros assuntos, né, de extrema importância para o setor de serviços. Hoje estamos conversando aqui com o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, em A Entrevista no canal Empreender. Então voltamos logo depois de um rápido intervalo. Não saia daí com mais temas importantes para esse setor que é fundamental para a nossa economia. Voltamos já. Voltamos com a entrevista hoje com Daniel Sakamoto, que é gerente executivo da CNDL, conversando aqui sobre esse setor fundamental que é o setor de serviços, lojistas no Brasil. A gente falou muito sobre cenário no primeiro bloco, inflação, taxa de juros, também pesquisas importantes como da inadimplência. Vamos traçar agora um olhar para o futuro neste 2024, que já começa uma mudança importante aí no governo, é a criação de um ministério específico para tratar desse setor. Ministério do Empreendedorismo, que trata da pequena, média empresa, né? Qual é a relação do setor hoje com esse novo player aí do Executivo Federal? Bom, a gente comemora muito a criação de um ministério específico para micro e pequena empresa, empreendedorismo. A gente sabe que mais de 95% dos negócios do Brasil são micro e pequenas empresas. Esse ministério, juntamente com o Sebrae, a gente acredita que vão ajudar muito esse setor. É um setor que gera muito emprego, responsável por uma fatia muito relevante do PIB e que merece atenção. Então a CNDL, que representa lojistas do Brasil inteiro, a sua grande maioria são micro e pequenos. Então a gente vê como positiva a criação do Ministério. Nossa articulação com o ministro Márcio França tem sido bastante produtiva e a gente acredita que isso vai fazer sim a diferença, especialmente no que se refere à questão do teto do Simples Nacional, que é uma pauta relevante, importante, que dá condições das empresas crescerem sem o medo de mudar a sua configuração. Então a gente acredita que isso é positivo, a CNDL está atuando muito para que realmente as micro e pequenas empresas tenham essa representatividade, seja no Ministério, seja no Sebrae, que são grandes parceiros nossos. Agora, essa pauta do teto do Simples Nacional, dessa recomposição, ou reajuste, reavaliação, ela já está há alguns anos no Legislativo, no Congresso, né? O que está faltando para tirar realmente isso do papel? Qual é a convergência necessária para, por exemplo, a Receita entender que há essa necessidade e também o Parlamento que representa aí o povo brasileiro? É uma discussão muito complexa. O Simples como um todo não é uma unanimidade, tem muita gente que considera isso aí um benefício exagerado para essas empresas, diferentemente de nós, que acreditamos que é super legítimo, que é constitucional você tratar de maneira diferenciada as micro e pequenas empresas. E realmente a questão tem a ver com a Receita Federal, com a arrecadação, com os impostos. Então é uma briga que não é fácil de você vencer no Congresso. E agora que a gente avançou muito na reforma tributária, que foi aprovada, mas que ainda falta muita regulamentação, o próprio Simples, dentro da reforma tributária, ele vai ter sua configuração reavaliada. Então acho que uma das pautas mais importantes para o setor de comércio e serviços esse ano é acompanhar aquilo que vai ser discutido na regulamentação da reforma tributária. Dentre os pontos específicos, o Simples é um que a gente precisa acompanhar de perto. Então a CNDL e outras entidades do setor, juntamente com a UNEX, que eu mencionei anteriormente, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, está todo mundo de olho para que a reforma tributária realmente traga não apenas o benefício da simplificação tributária, mas também de um equilíbrio entre as cobranças, entre as alíquotas, para que os setores realmente tenham ali, todos eles, condição de continuarem prosperando e voltarem a crescer. Agora, por falar na reforma tributária, essa foi uma discussão, a gente estava falando de uma discussão de alguns anos do teto do Simples Nacional, mas a reforma tributária a gente pode colocar décadas aí, né? Cerca de 40 anos de discussão, diversas legislaturas e finalmente temos uma reforma tributária. Mas agora é preciso acompanhar os próximos passos, que são fundamentais, que são os passos das regulamentações, né? E aí são temas que dizem respeito diretamente ao setor de serviços, como, por exemplo, definir os itens da cesta básica, a tributação. Como é que o setor acompanha aí essa discussão? Com bastante atenção, é nossa prioridade. A gente sabe que definir a questão das alíquotas
faz toda a diferença. A gente percebe no governo federal aí uma intenção de tirar um peso que existe hoje sobre a indústria e acabar empurrando esse peso de tributos para o setor de serviços, seguindo um movimento que aconteceu em outros países desenvolvidos no mundo. A gente sabe que isso é inevitável, mas é preciso dosar com cautela. Então a gente acompanha de perto, a gente sabe da importância disso, dos impactos disso para o setor de comércio e serviços, e a gente está realmente preocupado porque o governo ele tem demonstrado uma ânsia arrecadatória muito grande, mas o equilíbrio e a distribuição dos tributos entre Estado, município e União e o equilíbrio entre os setores, comércio, indústria e serviços, é fundamental para o país poder crescer. Agora, é possível nesse cenário aí buscar essa convergência necessária para o setor? Vou falar de um tema, por exemplo, né, que é um tema que a gente ouve muito, que é uma concorrência desleal com players de fora do Brasil, agora na época do e-commerce, né, da Amazon, do Mercado Livre, enfim. É uma competição que é muito difícil, né? É possível encontrar essas convergências nesse sentido? Acreditamos que é possível sim, não que seja fácil, mas é possível. A gente sabe que, especialmente durante a pandemia, o brasileiro se acostumou a fazer compras pela internet, especialmente de marketplaces chineses, e essa questão de você não cobrar o imposto de importação de produtos até $50, a gente acredita que é um grande equívoco, porque você tira a paridade de concorrência. A gente acredita que é importante que você tenha um mercado aberto, mas que pelo menos as condições sejam iguais. Então a gente tem acompanhado de perto, a gente acha que a indústria e o comércio brasileiro estão sendo muito prejudicadas por essa política de isenção de imposto dos marketplaces internacionais, e a gente viu recentemente aí CNC, CNI entrando com uma ação no Supremo, buscando sim essa paridade. Para o governo a gente sabe que é um tema difícil, é impopular você taxar produtos, ainda mais agora que o brasileiro está acostumado a fazer suas compras internacionais, talvez o Supremo venha aí ajudando a tornar essa equação mais fácil de ser resolvida. É um tema delicado, tem muito a ver com o desenvolvimento da indústria brasileira, porque a concorrência internacional, especialmente da China, ela nos parece bastante desleal. E para o comércio varejista também. O varejista brasileiro se sente muito injustiçado quando vê que é possível importar sem o imposto, sendo que aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária altíssima, né? Agora, até para explicar para as pessoas, né, que obviamente quando esse assunto vem aí para a pauta, o consumidor, a primeira coisa que ele pensa, pô, vou pagar mais caro, né? E aí a injustiça é comigo. Mas para o mercado em geral, para o cenário brasileiro, por que esse tipo de concorrência é tão prejudicial? Né? Quais são as diferenças estabelecidas aí, por exemplo, na tributação no Brasil e em outros países? Por que o produto brasileiro fica mais caro na comparação com outros players mundiais? A realidade socioeconômica da China, por exemplo, é completamente diferente no Brasil. Então eles conseguem lá produzir os produtos com um custo muito menor, sabe-se lá a que condições, né, que os empregados estão sendo submetidos e tal, mas então o produto chega com um preço muito menor. Porque aqui no Brasil, para você produzir, seja um sapato, seja uma roupa, você tem tanto imposto, diferentemente do que a gente vê na realidade estrangeira desses países que estão conseguindo exportar para o Brasil a um custo muito barato. Então, se chega aqui no Brasil e o Brasil não taxar, não cobrar para tentar equalizar um pouco essa equação, realmente a indústria brasileira, de vários segmentos, ela vai optar por fechar, porque a concorrência realmente não é a concorrência acaba sendo muito desequilibrada. Então a gente tem buscado mostrar isso para o governo, a gente sabe que o número de transações de importação tem aumentado e tem muita fraude nessas declarações. A gente sabe assim, produto até $50 é para consumo pessoal. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma compra de um lote muito grande, fracionado em notas de $50 para não pagar, e aí realmente mostra o quanto que é difícil para a Receita Federal controlar isso e, diante do descontrole, está fazendo com que a indústria seja bastante penalizada aqui no Brasil. Agora, por falar em marketplaces, e-commerce, né, a gente está falando aí de realidades que até pouco tempo não existiam, né? Então são transformações constantes. Porque o lojista brasileiro hoje ele precisa estar atualizado, né? Eu sei que teve uma comitiva importante na maior feira internacional do setor nos Estados Unidos, né? Quais são as tendências de mercado aí estabelecidas que puderam perceber lá nessa feira e de que forma o lojista brasileiro tem que estar atento, né, para não perder aí esse bonde da história? Bom, a gente voltou recentemente aí da NRF, a maior feira do varejo mundial. A CNDL levou uma comitiva de quase 70 empresários e lá estiveram mais de 2.500 empresários brasileiros acompanhando essa feira. E essa feira mostra pra gente o quanto que o varejo ele é importante para a economia mundial como um todo.
A gente vê que o varejo brasileiro ele não está atrás do varejo americano ou do europeu. O que precisa realmente é que a gente acompanhe essas tendências e a gente vê que a gente tem, principalmente pós-pandemia, um novo consumidor. Um consumidor que ele está preocupado não apenas em consumir, mas ele está preocupado em de onde vem o produto, que causas essa marca defende, um envolvimento mais sustentável, ambiental. Então a gente precisa entender que o varejo hoje ele é muito mais do que o simples ato de comprar e vender. E a questão da tecnologia vem como um meio aí de melhorar a eficiência dos lojistas, mas também de melhorar a experiência de compra do consumidor. Então a gente vê que é necessário hoje, isso é uma das principais lições que a gente traz da NRF, a tecnologia como meio para colocar o consumidor no centro das atenções, dando para ele conveniência, facilidade, agilidade, para ele poder comprar, seja em loja física, seja em loja online, seja levar na hora, seja receber em casa, seja pagar com dinheiro, meios de pagamento de aproximação, Pix, transferência bancária de maneira das mais variadas possíveis. E então a gente sabe que a gente precisa estar sempre acompanhando essas tendências. O nosso objetivo quando vai para uma missão como essa é trazer, e agora a gente vai começar a passar isso para o varejista brasileiro. Então a gente sabe que inteligência artificial é um tema do momento, e a inteligência artificial vindo para revolucionar a maneira como você compra e vende hoje. Então esse é o tema que a gente vai tratar durante o ano de 2024 todinho. Para falar em revolucionar, quando a gente fala do nosso lojista tradicional, que faz aquele atendimento pessoal, muitas vezes tem aquela cultura, né, da tradição, da fidelidade do cliente, né, como reter esse cliente no momento que a gente sabe que esse consumidor é cada vez mais exigente, né, e vai, por exemplo, uma loja física já sabendo dos preços do e-commerce, que é difícil de competir mesmo, né? Como oferecer para esse consumidor uma experiência diferenciada que talvez ele não tenha lá naquele produto da internet. Olha, aí que está o grande segredo. A gente fala que muitas vezes tem uma preocupação com os micro e pequenos lojistas diante desse mundo de grandes empresas e grandes varejistas, mas o pequeno, ele consegue dar um atendimento personalizado, ele consegue ter um contato mais próximo e pessoal com o cliente, ele tem diferenciais competitivos que devem ser explorados. Eu acho que tem espaço para todo mundo, para pequenas, médias e grandes empresas. O importante é que o lojista ele se prepare e saiba muito bem qual é o diferencial do seu negócio, ele saiba comunicar muito bem aquilo que ele faz de melhor e que ele invista em tecnologia para fazer com que a tecnologia melhore a eficiência do seu negócio. Então, a tecnologia está cada dia mais acessível. Antigamente, só grandes varejistas tinham acesso a plataformas tecnológicas. Hoje não. Micro e pequeno consegue preços acessíveis, produtos personalizados, tecnológicos, para fazer a diferença no seu negócio. Então há espaço para todo mundo, o importante é que o lojista fique atento às tendências e consiga acompanhar aí essa evolução do varejo. Como eu falei, após a pandemia a gente tem um novo varejo, um novo consumidor e o importante é você conseguir se adaptar a essa nova realidade. Agora, por falar em novidades como a inteligência artificial, essa nova realidade, a infraestrutura brasileira está preparada para isso? Para lidar com, ter suporte para um novo mundo tecnológico? Já atingimos aí o que é necessário para fazer essa competição? A gente está evoluindo muito bem. Em primeiro lugar, nosso sistema financeiro é exemplo para o mundo. Então o Pix é uma revolução que tem vários países tentando copiar o nosso Pix. Meios de pagamento no Brasil funcionam muito bem. Então, infraestrutura financeira a gente tem. A parte de logística tem melhorado. Grandes centros de distribuição, a gente vê players conseguindo fazer entrega de produto que você compra na internet em 2 horas, no mesmo dia ou no dia seguinte. Tem melhorado muito essa questão de logística no Brasil. Então a parte financeira está boa, logística está melhorando e a questão da tecnologia, como eu falei, está cada dia mais acessível. Então aquilo que você vê grandes varejistas do mundo utilizando, cada vez chega mais rápido aqui no Brasil. E o lojista brasileiro, ele tem alguns diferenciais muito positivos, né? O lojista brasileiro sabe tratar o consumidor muito melhor do que o americano, por exemplo. A gente tem aqui um estilo brasileiro de fazer negócio que, se a gente melhorar um pouco mais as condições do ambiente de negócios, a gente não fica a dever para as maiores potências do varejo mundial. Aí, então, tendências do mercado para 2024. A gente rapidamente aqui em meia hora nós falamos aqui sobre inadimplência, projeções para 2024, juros, inflação e também novidades para o nosso setor de serviços e também para os lojistas brasileiros. Eu quero agradecer aqui Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL, que esteve com a gente no canal Empreender.
em A Entrevista. Muito obrigado e deixar já convite para novas entrevistas. A gente que agradece. Deixo aqui um abraço para você do nosso presidente, José César. Infelizmente não pôde estar aqui, mas realmente prestigia e vai acompanhar esse programa com muita atenção. E agradecer principalmente a você que acompanhou A Entrevista e também já deixar novos convites aqui para entrevistas no canal Empreender. Um grande abraço e até a próxima.